esporte. Oferecimento Box 3222. Comer bem faz bem. Fone Whats 991 60 32 22. E Full Car Service. Mecânica em geral. Na Itupavazinha. WhatsApp 99196 9245. Mix. Jornal da Mix. Esporte. Começamos esse bloco, então, falando do esporte. Quais os destaques de hoje, Belmiro? Vamos lá, dona Gisele. Ontem, São Januário, recebendo um bom público, Vasco e Lanús empataram em 0-0. A gente lembra que o Vasco tá dando prioridade aí pra Copa Sul-Americana, mas ontem não conseguiu daí sair do zero com o Lanús. O Lanús lidera esse grupo G, que é o grupo do Vasco na Copa Sul-Americana. O Vasco hoje é o segundo, tem 5 pontos também, os dois têm 5. A gente lembra que o primeiro já passa direto, né, para a próxima fase, e o segundo colocado nessa Copa Sul-Americana vai fazer um playoff lá de oitavas de final, né? Então o Vasco, querendo fugir desse playoff, tem que ficar na primeira colocação. Hoje pela Sul-Americana tem o Vitória jogando no Barradão contra o Cerro Largo. Amanhã vai ter o Corinthians, que ainda tá atrás de técnico, né? Vai jogar contra o Racing do Uruguai, mas amanhã a gente traz mais informações. Amanhã também tem o Grêmio, que vai jogar fora de casa. Amanhã também tem o Cruzeiro jogando fora de casa, mas hoje tem o Fluminense entrando em campo. Fluminense que lidera o grupo F, pode vencer para daí dar uma distanciada um pouco maior. O jogo vai ser no estádio Bicentenário La Flórida e vai ser contra o União Espanhola. O Fluminense tem 6 pontos, o União Espanhola tem 1, né? E o jogo começa hoje às 7 horas da noite. O Fluminense, que depois que o Renato Gaúcho pegou, meu amigo, tá voando baixo, né? E hoje tem o Atlético Mineiro também, partida marcada para as 9h30 da noite, vai ser contra o Caracas o jogo. Atlético Mineiro e Caracas tem 4 pontos ganhos, o jogo vai ser fora de casa esse jogo do Atlético Mineiro. E ontem o Flamengo entrou em campo lá no estádio Casablanca, jogando contra a LDU, empatou pelo placar de 0-0. Resultado que para muitos flamenguistas nem foi considerado tão ruim, porque manteve a LDU ali pertinho, né? Hoje tem Central Córdoba e Deportivo Táchira. LDU tem 5, Central Córdoba e Flamengo tem 4 pontos ganhos e o Deportivo Táchira ainda não pontuou. O atual campeão da Libertadores da América e do nosso Juliano Rossi entra em campo hoje 9h30 da noite, fora de casa contra o Estudiantes de La Plata. O jogo tá marcado para as 9h30 da noite, tá, pessoal? Universidade do Chile lidera esse grupo A, que é o do Botafogo, com 7, o Estudiantes tem 3, Botafogo também tem 3, e o Carabobo tem apenas 1 ponto ganho, o Carabobo que ontem empatou com o Universidade de Chile pelo placar de 1-1. O que a gente vai ter hoje? O São Paulo ainda entra em campo hoje, né, contra o Libertad, no grupo D, que é o grupo de São Paulo. O Libertad tem 6 pontos e o São Paulo tem 4 pontos junto com a Alianza Lima. Hoje também tem o Fortaleza em campo, vai jogar contra o Atlético Bucaramanga. Jogo marcado para as 11 horas da noite. E eu quero trazer informações ainda do Palmeiras, que entra em campo amanhã. O Bahia entra em campo amanhã também, mas ontem, jogando no Beira-Rio, o Internacional estava perdendo para o Nacional do Uruguai pelo placar de 3-0 e foi buscar um empate. Tomou 3-0, logo depois empatou o jogo ainda no primeiro tempo. Empatou não, fez o primeiro gol ainda no primeiro tempo e foi buscar um empate lá no segundo tempo. Começou muito mal o jogo, mas depois foi buscar o resultado, um empate que foi considerado como uma vitória para os torcedores do Inter. Mas quem quer alguma coisa no campeonato tem que agir dessa forma, né? O Inter lidera o grupo F com 5 pontos ganhos, o Bahia tem 4, o Atlético Nacional 3 e o Nacional do Uruguai tem apenas 1 ponto ganho nacional, que poderia ter somado mais pontos ontem, né? Gi, quero comentar que antes de um clássico, antes de um início de uma partida importante, né, e até meses antes, sempre tem aquela tretinha pré-jogo, né? E é o que tá acontecendo aqui em Blumenau, porque a gente que acompanha lá o estádio do SESI, o Complexo Esportivo do SESI, sabe que as cadeiras lá são pintadas de verde, né? Mas ontem até o nosso amigo Jerry teve por lá, o Jerry, que é do Blue Sports, da equipe que vai inclusive acompanhar os jogos de Beck Metropolitano. Ele mandou uma filmagem pra gente, por quê? Quem tá fazendo a pintura, aquela coisa toda, grama, aquele negócio todo, é mais o pessoal do Beck. E o pessoal do Beck foi lá e pintou uma parte da arquibancada com as cores do Beck, né? A cor grená, principalmente. Então ficou aquele miolinho de branco,
para quem tá olhando a arquibancada de frente, a esquerda de verde e uma parte do lado direito meio que de grená. E a ideia deles é pintar até um pouco mais. Isso gerou, né, um incômodo muito grande na torcida do Metropolitano, principalmente. Inclusive, segundo o CEO do Blumenau, Daniel Carboni, ontem ele concedeu uma entrevista ao nosso Marciano Regis, lá da Web Rádio Blue Sports. Segundo ele, a ideia é representar ambos os clubes que vão utilizar o estádio. Então deixa uma parte na cor do Beck e uma parte na cor do Metropolitano. Só que isso tudo gerou um disque-me-disque lá com o pessoal do Metropolitano que não gostou nada da ideia. Inclusive tem meio que um acerto de cavalheiros, um acordo de cavalheiros aí entre a diretoria do Beck e do Metropolitano de no jogo, claro, isso tem que ter, digamos assim, uma aceitação por parte da federação, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, mas a ideia é dividir o estádio no clássico. Fica metade torcida do Beck, metade torcida do Metropolitano, o mando de campo é do Metropolitano e a torcida do Metrô já tá pedindo, ó, começaram de bobiça, então não vamos mais dividir estádio. Só que não é bem assim, tem um monte de coisa ainda pra acontecer. A partida tá marcada pra acontecer no sábado, dia 31 de maio, às 3 horas da tarde. Mas tá ficando bonitinho o SESI ali, né, Dá gosto, né? É, olha só. E, cara, tá certo que quando a gente mexe com o brilho dos torcedores é um pouco complicado. Mas, pô, são os dois times que vão usar, né? Então, teoricamente, representa os dois times as pinturas, né? Pois é, e essa reforma do campo, né, dessa área aí, tá sendo bancada pelos dois times, né? Então nada mais justo ter as cores dos dois, certo? Exatamente. Mas quando a gente tá mexendo com o torcedor, né, Gi? Eu vou defender o meu, você vai defender o seu? Exatamente. A gente sabe que não é bem assim, né? Tá bom, vamos pintar de roxo então. Roxo já vai ficar um pouco mais grená, talvez. Amarelo, então. Amarelo vai ficar feio pra caramba, né, gente? Preto, então. Vamos tentando uma cor aí. Preto, né, Jack? Uma hora acerta a cor. Vamos gastar em tinta, então, pra pelo menos preservar a paz. É isso aí, gente. Pra encerrar, a gente vai falar mais sobre isso um pouco mais pra frente, mas o Clube Atlético Tupi de Gaspar, que é um dos clubes mais tradicionais do esporte amador da nossa região, vai realizar o tradicional torneio de futebol do trabalhador. Vai ser no dia 1º de maio, feriado, no estádio Carlos Barbosa Fontes, na cidade de Gaspar. A competição vai ter início já às 6 horas da manhã e vai ser durante todo o dia, muitos jogos, vai ter premiação, inclusive também. Aí vai ter comida, aquele serviço de bar e cozinha, bem legal, mas mais pra frente a gente traz mais informações sobre esse evento que vai acontecer em Gaspar e lá no portal da cidade de Blumenau também. A gente traz todos os detalhes pra você. Grande abraço pro nosso Jerry Botafoguense, ele que é meio que o setorista lá do Tupi, da cidade de Gaspar. E um grande abraço a todos ali do Tupi também, que sempre estão acompanhando aqui o nosso Jornal da Mix. Jornal da Mix. Oferecimento. FURB 60 anos. Universidade nota máxima. E Cooper Super. Compre também em minhacooper.com.br. Mix.